Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sola Escritura. Desde já eu peço que você que me acompanha neste vídeo, que você venha no final do mesmo a curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com outras pessoas. E o tema que nós vamos tratar hoje é um tema qual eu venho estudando há um tempo, depois de algumas conversas que eu tive com alguns padres da Igreja Católica Romana. O termo memória na ceia do Senhor e o seu significado. E a leitura oficial que eu vou estar fazendo para darmos início a este vídeo se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 23 a 26, e a tradução que ora usarei será a Bíblia King James Fiel. Diz o texto sagrado: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. A Bíblia King James é uma das melhores traduções, na minha opinião, juntamente com a Almeida Revista e Fiel. Elas são as melhores traduções da Sagrada Escritura que nós temos no português. Elas são vindas diretamente do texto Receptus, que é o texto utilizado pelos reformadores protestantes no século XVI. Em outra ocasião poderemos falar sobre esses manuscritos da Sagrada Escritura e das suas traduções para o português. Aqui também eu vou estar lendo numa Bíblia católica, a Bíblia de Jerusalém, a qual teólogos católicos e até mesmo protestantes a utilizam para estudo. Ela é muito difundida nos seminários teológicos da Igreja Católica Romana no Brasil. Mas eu vou estar lendo somente o versículo 26. Olha, diz assim: todas as vezes, pois, que pão e bebeis deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, se a princípio nós lemos aqui do versículo 26, na King James, a palavra proclamai, vamos ler aqui na Bíblia de Jerusalém a palavra anunciais. Então, nós falaremos do termo memória, no contexto bíblico, e, posteriormente, o termo proclamar ou anunciar, também na Epístola aos Coríntios. O termo memória ele aparece em Lucas, capítulo 22, versículo 19, e aqui em 1 Coríntios 11, 24 e 25. Bom, primeiro nós vamos fazer uma introdução, a qual eu vou explicar, de acordo com o conceito da teologia reformada, o que é a ceia do Senhor. E o Catecismo Maior de Westminster, ele nos dá esta resposta. Diz assim, a ceia do Senhor é o sacramento do Novo Testamento, no qual, ao dar e receber o pão e o vinho, conforme a instituição de Cristo, é anunciada a sua morte. Os que dignamente participam dela, alimentam-se do corpo e do sangue de Cristo para a sua nutrição espiritual e crescimento na sua graça. Vamos prestar bem atenção neste conceito, nesta palavra espiritual. Uma das diferenças que tem entre nós, cristãos reformados, e os católicos romanos, diz respeito ao sentido da ceia do Senhor. A Igreja Católica Romana, ela acredita na transubstanciação.
De acordo com o dicionário de Pasquale, na língua portuguesa, transubstanciação quer dizer transformar uma substância em outra. Quando nós falamos este termo no sentido teológico, este termo quer dizer a mudança na hora da celebração da ceia, qual os católicos romanos chamam de missa, em que o pão se transforma no corpo e o vinho se transforma no sangue de Jesus Cristo. Eles creem que ali, quando o padre ele repete as palavras da última ceia, o pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho e transforma-se no corpo e sangue do Senhor. Nós reformados, nós cremos sim que, de fato, Cristo está presente na ceia. Só que ele não está de uma maneira corporal, o pão não é o seu corpo, o vinho não é o seu sangue, mas ele está de uma maneira espiritual. Nós recebemos a Cristo espiritualmente, ou seja, nós somos nutridos da graça de Cristo. Nós recebemos o sinal da graça de Deus, que este que é o significado da palavra sacramento. E Louis Berkhoff, no seu livro Manual de Doutrina Cristã, na página 241, deixa-me ver apenas o número da edição, na segunda edição, essa edição ela é de 2012, esse livro aqui ele é fantástico, ele apresenta detalhadamente toda a nossa teologia reformada. Na página aqui 241, ele apresenta justamente isto que eu expus, que em vez da presença material, Calvino ensinou a presença espiritual de Cristo na ceia do Senhor. Calvino protestou contra aquilo que Roma falava, mas Calvino também não aceitou a opinião de Zwinglio, porque Zwinglio acreditava que a ceia era apenas um memorial, mas nelas os crentes não recebiam Cristo de maneira espiritual. Então, agora nós vamos para o argumento dos católicos romanos, nós vamos dar uma ênfase daquilo que eles entendem sobre a ceia do Senhor. Como eu já falei, eles acreditam que o pão se transforma no corpo de Cristo e o vinho no seu sangue. E eles têm a base bíblica deles para isso. Eles se baseiam no texto de João, capítulo 6, versículo 55, onde Jesus falou assim: a minha carne verdadeiramente é comida, o meu sangue verdadeiramente é bebida. Então eles falam, tá vendo? Cristo afirmou de que o pão é a carne dele, o vinho é o sangue dele, é uma refeição verdadeira, nós nos alimentamos verdadeiramente dele. Lucas 22, 19, em outros relatos da ceia, como este lido aqui em 1 Coríntios 11, o termo está lá, o verbo está lá, está escrito, isto é o meu corpo. Então, isso daí dá margem também para os católicos dizerem, olha, o pão Jesus falou que é o corpo. Jesus não falou ali que simbolizava. Eu já tive a oportunidade de conversar com 2 padres a respeito disso, porque eu os fiz a seguinte indagação, porque para nós protestantes, tanto os calvinistas como os seguidores de Zwinglio, nós cremos que a ceia é um memorial do Senhor, embora a diferença nossa seja a questão que ele está de maneira espiritual e para os seguidores de Zwinglio não, mas nós cremos de que aquele ato ali recorda aquilo que Jesus fez por nós. E é interessante porque quando eu perguntei o sentido da palavra memória na ceia do Senhor, a resposta dos dois padres foi a mesma dada pelo exegeta José Raimundo Vidigal, que é o autor da Bíblia de Aparecida. No final dessa Bíblia, o padre José Raimundo Vidigal, ele apresenta aqui um glossário, né? A qual ele chama aqui de vocabulário bíblico, e na página 1893 da citada Bíblia, deixa eu apenas conferir a edição, na 20ª edição do ano de 2017, ele apresenta o termo memória. Ele diz assim, olha, não representa simplesmente o passado, mas ele atualiza junto com o seu significado, tornando-se realmente presentes. Ou seja, então ele faz tudo isto, com certeza, para
dá ênfase, dá argumento para a teologia da transubstanciação, embora José Raimundo Vidigal não fala isso aqui, mas essa é a conclusão que eu cheguei. Com todo respeito a este exegeta, eu não sou exegeta bíblico, não tenho formação teológica, o que me chamou a atenção é porque eu não vi argumentos sólidos do mesmo para defender esta teoria. Eu vou apresentar aqui a exegese tanto dos textos de João, no capítulo 6, como na ceia do Senhor, em Lucas e em 1 Coríntios, a qual nós vamos primeiramente falar algo que Jesus falou no capítulo 6 de João, sobre o pão da vida, e depois nós vamos entrar nos termos memória, atualizar e proclamar. Quando Jesus fez ali o sermão do pão da vida, é interessante, os católicos romanos levam este texto em sentido literal. Mas tem alguns versículos que nos dão base para dizer que Jesus estava falando de maneira alegórica. Como quando ele falou, eu sou o bom pastor, eu sou a porta. Jesus, de fato, não foi pastor de ovelhas em sua vida, como também ele não é a porta. Tudo aquilo ali é em sentido alegórico. E por que não pensar o mesmo a respeito do capítulo 6 do Evangelho de João? Quando Jesus faz o chamado discurso do pão da vida ali na sinagoga de Cafarnaum. No verso 35 do capítulo, eu vou me basear na edição Almeida, revista e corrigida, que é a que eu tenho até um dicionário de Strong no final da mesma, mas eu fiz a anotação aqui, eu vou ler. Diz assim, olha, Jesus falando, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E o que crê em mim nunca terá sede. Aí até mesmo nós vemos aqui, em determinado momento, não sei se eu vou conseguir achar aqui, mas eu vi a opinião do renomado teólogo, da Bíblia de Genebra, é aqui eu encontrei, onde o autor diz assim, olha, o que vem a mim jamais terá fome. Pressupõe que a união dos cristãos com Cristo, de que fala os versículos 53 a 58, é um vínculo espiritual. Então aqui o comentarista da Bíblia de Genebra, ele concorda comigo, com aqueles que defendem de que o sermão foi alegórico, porque pelo fato de Jesus ter dito assim, aquele que vem a mim não terá fome. Sendo assim, se nós levarmos esse texto para o pé da letra, será que aquela pessoa que crê em Cristo, ela nunca mais tem fome? Ela nunca mais precisa de alimento? Aquele que crê em mim nunca terá sede. A mesma pergunta, aquele que crê em Jesus Cristo nunca mais precisa de tomar água, como a água que eu tenho aqui nas minhas mãos? Nós sabemos que isso é verdade. Não é verdade. Por exemplo, o próprio Jesus falou lá para a samaritana, se beberdes esta água, tereis sede novamente. Agora, se beberdes a água que eu vos der, nunca mais tereis sede. Mas ele estava falando em sentido alegórico. Então, este versículo, ele nos remete a este pensamento, de que aquele sermão do Senhor foi algo em que o Senhor estava anunciando uma coisa além de algo físico, mas alguma coisa espiritual. E como que nós vamos concluir que Jesus quis dizer algo espiritual? No mesmo capítulo 6, versículo 33, a versão utilizada ainda é a revista e corrigida, Jesus fala assim, olha, o espírito que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos disse são espírito e vida. Ou seja, então Jesus deixa muito claro, em determinado momento os judeus começam e se escandalizam, eles ficam bravos, perguntando como que Jesus daria a sua carne, e Jesus deixa claro de que o que ele estava falando era algo espiritual. O dicionário de Vini, eu não o tenho em mãos, mas eu fiz uma pesquisa sobre o termo espírito no mesmo. Um dicionário muito conhecido de um biblista do século XX. Eu acho que ele concluiu a sua obra no metade da década de 40. Falando sobre o significado de espírito, ele diz assim, olha, aqui nesse texto de João 6,63, ele diz, o significado estando em contraste com a forma de palavras ou de rito. Então, segundo Vini,
Jesus ali estava contradizendo o pensamento dos judeus de que as palavras dele eram literais. Ele estava dizendo que o que ele estava falando não queria dizer nada com um rito litúrgico, nada com palavras literais, mas algo espiritual, algo transcendente. E aqui o mesmo Vini, ele fala, quando ele apresenta o significado do termo espiritual, ele diz: sempre conta com ideias de invisibilidade e poder. Ou seja, então Jesus estava apresentando algo invisível, algo que demonstrava o poder de Deus. Aí Vini continua dizendo: coisas que têm origem em Deus. Continua dizendo o significado da palavra espiritual. E que, portanto, estão em harmonia com seu caráter e com sua lei. Apresentando o texto de 1 Coríntios 10, 3-4, Vini diz que o sentido espiritual é anteposto ao sentido material. No texto de 1 Coríntios capítulo 10, nós lemos o relato de Paulo falando sobre os israelitas que atravessaram o Mar Vermelho. Ele diz que todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam uma rocha espiritual. Ou seja, ele não está apontando aquilo que os israelitas comiam ou bebiam materialmente, mas algo espiritual, algo transcendente, algo que tinha a ver com coisas que eles não viam, ou seja, era alimento que Deus os oferecia. E para concluir a minha linha de raciocínio, eu ainda vou citar dois teólogos, Donald Guthrie, que no livro de D.A. Carson, Comentário Bíblico, D.A. Carson é um teólogo reformado, batista, ele também cita aqui, acho que eu não tenho o número da página, mas ele diz assim, olha, que a declaração posterior tinha o objetivo de desviar seus pensamentos do campo físico para o campo espiritual. Ou seja, Jesus estava dando um toque, vamos dizer, usar esse termo, para os judeus, dizendo, olha, o que eu estou falando não tem a ver com algo material, mas tem a ver com algo espiritual. E David Ellis, no dicionário bíblico de F.F. Bruce, na página 1186, fazendo a exegese sobre o mesmo texto, ele apresenta no seu comentário: as palavras de Jesus podem ser entendidas num sentido espiritual e não carnal. Agora nós vamos falar do título do vídeo propriamente dito, né? O sentido da palavra memória, que é essa que eu cheguei a conversar com os dois padres. Um desses padres, ele tem doutorado em Novo Testamento, uma pessoa amiga, respeitável, e o outro, a formação dele já não tem a ver com Sagrada Escritura. Ele está em Roma estudando direito canônico, mas é uma pessoa estudada, uma pessoa amiga. E nós vamos falar também, o nosso teólogo aqui, José Raimundo Vidigal, nós vamos falar o que eu pesquisei sobre o significado desta palavra memória, presente no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19, que Lucas relata a instituição da ceia do Senhor, né? Jesus falou: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E Paulo vem repetir aos Coríntios, como nós lemos: tomai e comei, disse Paulo. Eu estou baseando-me na Bíblia King James. Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. No dicionário de Strong, a qual está no final dessa Bíblia hebraica e grego, Bíblia palavra-chave, Strong apresenta a palavra memória como recordação, lembrança. Ou seja, então, de acordo com, eu não sei falar o grego, mas eu vou literar como está escrito, anamnesis. Então, de acordo com Strong, o termo quer dizer algo que nós recordamos, algo que está na nossa cabeça, algo que nós lembramos, e não algo que se atualiza, algo que está presente, algo que está palpável.
é o exemplo de uma pessoa quando falece. É claro que Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, mas ele não está mais no meio de nós, hoje ele está nos céus. Deus está presente conosco pela pessoa do Espírito Santo. Mas, um exemplo, você tem uma pessoa que faleceu da sua família, né? Por exemplo, a minha avó materna já é falecida. Eu já não a tenho, eu já não a vejo, mas eu tenho recordação dos momentos em que passei junto com a mesma. E aí o mesmo Vini, ele fala assim, ó, denota algo comemorativo, aquilo que mantém viva a memória de algo ou de alguém. Ou seja, o que Jesus estava querendo dizer é que quando os apóstolos fizessem aquela comemoração, eles deveriam se lembrar dele. Depois Paulo ainda vai ser mais explícito do que o próprio Jesus, dizendo de que os cristãos devem se lembrar na celebração da Santa Ceia, devem proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Agora nós vamos falar do termo anunciar, em 1 Coríntios, capítulo 11, no versículo 26, né? Conforme eu já li aqui, anunciais, a Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, como eu falei, é uma Bíblia muito boa, utilizada pelos teólogos católicos romanos, ela utiliza a expressão anunciar. De acordo com Strong, veja bem, o termo quer dizer proclamar, promulgar, declarar, pregar, mostrar, falar, ensinar. Declarar abertamente em voz alta. Então, o que Paulo está querendo dizer, que o autor da Bíblia de Jerusalém traduziu aqui muito bem como anunciar, quer dizer proclamar em voz alta, ensinar. Ou seja, todas as vezes que os cristãos celebrassem a ceia do Senhor, eles deveriam anunciar, proclamar em voz alta para todos os presentes de que eles criam, eles acreditavam que Cristo havia morrido em favor deles. E o termo na Bíblia protestante aqui, essa que eu li, King James, que eu entendo ser uma das melhores traduções brasileiras, proclamar, ele, katangelo, estou lendo, perdoem-me as pessoas que entendem de grego, mas eu estou lendo da maneira que escreve. Quer dizer também declarar, proclamar, anunciar. Aí, Vini ainda deixa claro, ó, que onde o verbo apresenta que a participação da ceia do Senhor é uma proclamação da morte do Senhor. Ou seja, então esse termo quer dizer que os cristãos deveriam declarar e anunciar que Jesus morreu em favor deles. Os termos, sendo assim, nós podemos concluir que tanto o termo proclamar, presente na Bíblia King James, anunciar, presente na Bíblia de Jerusalém, e memória, presente em ambas as traduções e em outras, como a do próprio José Raimundo Vidigal, que eu tenho em mãos, em nenhum momento quer dizer atualizar, em nenhum momento quer dizer tornar presente. E para finalizar o vídeo, eu ainda vou apresentar aqui a questão, algo escrito pelo renomado teólogo Russell Shedd, na Bíblia Nova Vida. Eu não tenho a Bíblia dele aqui em mãos, eu não a trouxe, mas eu anotei algumas questões, algumas notas de rodapé que ele ou assessores dele escreveram na Bíblia Nova Vida. Por exemplo, na página 206, falando sobre o termo memória, feito em comemoração. Feito para comemorar que Jesus morreu para nos salvar, e não como sacrifício, como querem os católicos romanos. E o termo anunciar, presente na própria Bíblia de Jerusalém, o Russell Shedd vai falar que é proclamar um sermão dramatizado em palavra e símbolo, como era na Páscoa. Porque na Páscoa, a Santa Ceia, nós reformados, presbiterianos, e os reformados de outras denominações, nós cremos que a ceia é a continuação da Páscoa. Lá na Páscoa eles lembravam a travessia do Mar Vermelho. E agora na ceia, nós recordamos de Cristo. Nenhum judeu acredita
de que no momento da Páscoa, aquele acontecimento se repete. Os judeus, eles acreditam de que tudo aquilo que ocorreu é lembrado. Os pais eram até convidados a falarem sobre isso aos seus filhos. Então, da mesma forma que a Páscoa era uma dramatização, a ceia do Senhor também o é. E, para finalizar, a palavra dramatizar, de acordo com o linguista Pasquale, no dicionário em português, quer dizer peça literária para ser representada. Então, baseado em todos estes textos lidos de Vini, de Strong, de teólogos renomados como Russell Shedd, de outro aqui como Donald Guthrie, David Ellis, nós podemos concluir de que na ceia do Senhor não ocorre a transubstanciação, mas tudo aquilo é um símbolo, tudo aquilo é algo transcendente, tudo é aquilo que nos leva para o trono da graça. Quando nós participamos, nós recebemos sim Cristo em seu corpo e sangue, mas nós o recebemos de maneira espiritual. E posteriormente nós vamos também fazer um vídeo onde eu vou utilizar através da Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia Católica, outros argumentos para provar que mesmo depois do pão e do vinho consagrados, como dizem os católicos romanos, a Bíblia os continua chamando de pão e vinho. Eu agradeço a você, meu amigo, que chegou até o final deste vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Sola Escritura.